Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos então conhecer a aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Aula 26, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento em conceito e flexões numeral. Vamos conhecer aí a nossa aula de hoje. Olá, 8º ano! Nesta aula, teremos um convidado especial que vai nos ensinar a fazer um bolo de milho. Vamos chamá-lo? Pode vir, convidado! Olá, 8º ano! Vamos fazer juntos um bolo de milho! Para esse bolo, serão necessários os seguintes ingredientes. Bolo de milho, 2 xícaras de milho direto da espiga, 1 xícara de leite, 3 ovos inteiros, 1 pacotinho de coco ralado, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1,5 de xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa rasa de fermento. Turmas, agora que já sabemos os ingredientes, prestem atenção no modo de preparo do bolo e sigam os passos seguintes com o tempo de preparo de 1 hora e 30 minutos. Primeiro passo: bata no liquidificador o milho retirado da espiga, o leite, os ovos e a margarina. Segundo passo: bata bem até triturar o milho. Terceiro passo: em seguida, coloque a mistura na batedeira, adicionando a farinha de trigo, o açúcar, o coco ralado e, por último, o fermento. Quarto passo: unte uma forma com um furo no meio e coloque para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Quinto passo: asse por mais ou menos 1 hora ou até dourar, e quando espetar com um garfo, ele sair limpo. Sexto passo: retire do forno, espere esfriar um pouco para desenformar e sirva as porções em prato. Turmas, professora, esse é o nosso bolo de milho, que eu vou mandar aí para o estúdio com a professora Dani. Muito obrigado pelo convite, professora. Tchau, pessoal! Olha só, turmas! O bolo de milho está lindo! Obrigada, chefe numeral, pela participação e por nos ensinar a receita desse bolo. Até uma próxima oportunidade! Então, turmas, agora nós vamos desenvolver a nossa classe gramatical chamada numeral. Né? Então, o chefe lá numeral, ele colocou passos para ser materializado o bolo de milho, certo? Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção que nós temos aí a receita. E justamente o que está aparecendo aqui para nós é um tipo de gênero, certo, turmas? Isso aqui é um gênero. Nós já estudamos que o gênero ele tem uma função social. Então, nesse caso aqui, nós temos um gênero textual, né? Que é uma receita. Certo? Então, quando a sua mãe está lá fazendo um bolo ou uma bola, enfim, ela segue a receita. E todos esses passos aqui, o primeiro passo, o segundo passo, o quarto passo, o quinto passo, o sexto passo, segue uma ordem. E também segue um tempo, 1 hora e 30 minutos para concretizar esse bolo. Observem que aqui 1 hora e 30 minutos é o nosso
tempo. E quem nos indica esse tempo é justamente esses numerais. E a ordem, né? A ordem para fazer esse bolo. Temos aí o primeiro passo, segundo, terceiro, o quarto, certo? Ah, um detalhe também. O forno, né, tem que estar a 180 graus. Observe que esses numerais, eles estão contribuindo para o entendimento desse gênero textual, certo? E assim sucessivamente. Temos aqui também uma hora que marca tempo, certo? Então, aqui nós podemos observar que tudo que o chefe lá falou para nós está escrito, está materializado. E justamente esses numerais, eles contribuem para o entendimento desse gênero. Prossigamos. Temos aqui, ó, neste texto de gênero receita, nós chamamos de receita, certo? As quantidades aparecem com os numerais, justamente para ser uma sequência e ter sentido. Se não seguir a receita, não vai, talvez, sair um bolo gostoso, né? Então, observem 2 xícaras de milho direto da espiga, 1 xícara de leite, 3 ovos inteiros, 1 pacotinho de coco ralado. Então, os numerais, eles contribuem para que a receita do produto ele saia realmente gostoso, certo? Algo que nós queremos destacar para vocês. Além da maneira de nós lermos pelos números, nós também podemos ver na escrita esses números. Então, observem, sendo esses números escritos por extenso, tem-se a seguinte grafia. Olha lá, 2 xícaras, 1 xícara, 3 ovos e 1 pacotinho. Então, pode ser que vai ter receitas colocando em forma de numeral, né, materializando realmente o numeral, como nós estamos vendo aqui, como também pode ser por extenso, certo? Prossigamos. Logo, as palavras, né? Gente, nós estamos falando de uma classe gramatical. Então, logo, as palavras que sua carga semântica, seu sentido, seu efeito de sentido, apresenta um sentido quantitativo, certo? Pertence a que classe gramatical? Aí a explicação já está colocando para nós, né? Então, os termos, as palavras que vêm com essa carga semântica de quantidade vai pertencer aí aos numerais, certo? Prossigamos. Mas o que seria numeral? Vamos ver aí o conceito de numeral dentro da língua portuguesa, da nossa gramática. Vamos lá. Numeral é a palavra que quantifica seres ou indica a posição que ocupam numa determinada série. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, 8º ano, justamente para esse conceito. Estamos estudando que classe? O numeral, exatamente. Então, ele é a palavra que vai trazer uma carga de quantidade significativa, né? Mas se referindo a seres. Quem são, professora? Nos estudos gramaticais, quem são esses seres? Que classe gramatical vai acompanhar? O numeral vai acompanhar. Quando ele fala seres, ele está se referindo ao substantivo, certo? Ou indicando a posição
que ocupam numa determinada série. Vamos ver aí 2 exemplos. Vamos lá. Primeiro indicando seres, né? Deixa eu colocar aqui. O Amazonas tem 62 municípios. A professora aqui colocou por extenso, certo, gente? Mas a gente poderia também sinalizar desta maneira. Então, aqui é o ser, ele é o substantivo. Amazonas. Opa, deixa eu só ajeitar aqui o nome do nosso estado. Só um minutinho. Amazonas. Né? O Amazonas tem 62 municípios. Quando ele fala que é a palavra que traz uma quantidade e vai se referir a um ser, certo? Então, essa informação representa e está se relacionando ao ser, no caso substantivo. Outro exemplo bem interessante. Deixa eu colocar aqui a letra B. Especificando posição ou ordem. O 8º ano ou os 8º anos, vou colocar no plural, são especiais. Então, observem, gente, que olhando aqui para o nosso C, 8º anos, mas está uma representação aqui, ó, de ordem, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. Então, o numeral, ele vai estar se referindo ao ser, né? Os alunos dos 8º anos são especiais, ou os 8º anos são especiais. Esse número está indicando posição de ordem, porque você já vem de uma sequência de séries, certinho? Pois bem, então, prossigamos. Agora vamos ver as classificações dos numerais. Os numerais podem ser classificados segundo aquilo que eles vão expressar, ou seja, eles vão se referir a algum ser. Então, vamos aí ver a classificação. A primeira é o cardinais. Vamos conhecê-los. O que são os cardinais? Palavras que indicam contagem, a ideia, né, de número, medida, certo? É o número básico, né? 1, 2, 100, como nós vimos lá na nossa receita. 2 xícaras, né? Xícaras de milho. Então, é um número básico, certo? E esse 2 se refere a cardinal. Vamos para o próximo. Ordinais. Palavras que indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Aí temos exemplo. 1º, 2º, 100º. Lá na nossa receita, nós vimos que o chefe, ele foi pontuando. 1º passo, 2º passo, 3º passo. Então, nesse exemplo, a gente tem os ordinais, certo? Que são palavras que vão indicar ordem ou lugar de um ser numa série dada. Prossigamos. Além dos anteriores, nós também temos os fracionários, palavras que indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Então, olha que interessante. Estamos trabalhando com as palavras, né? Nesse caso, os fracionários, essas palavras vão indicar parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Lembrando que seres, quando se fala seres numa conceituação, ele está se referindo a substantivo, certo? Então, vejamos exemplo. Letra A. Comprei meio quilo de queijo.
Onde está a palavra que traz essa ideia, né, de metade, de fração? Aqui. Então, alguém, no caso eu, que está oculto, fez a ação de comprar. Aqui nós temos um verbo, certo? Que é a ação aí desse eu, meio quilo de queijo. Então, a questão fracionária aqui é justamente se referindo, né, ao queijo. Está especificando, essa numeração está especificando aí a quantidade, né, fracionária. Aqui nesse outro exemplo, B, recebi 1/3 do salário. Então, o eu também está oculto, eu vou colocar aqui entre parênteses. Recebi é um verbo. 1/3 é a parte que vai indicar aí essa divisão, esse número fracionário, e o substantivo 1/3 do salário. Então, nós estamos percebendo que o numeral ele sempre vai se referir a um substantivo, certinho? Colocando quantidade, seja fracionária, seja inteira. Prossigamos. Além deles, também temos aí os multiplicativos. O que são os multiplicativos? Palavras que vão indicar ideia de multiplicação de quem, turma? Seres. Nós já falamos que seres está se referindo ao substantivo, indicando quantas vezes, olha aí, quantas vezes traz a ideia de quantidade, né? Foi aumentada. Então, vamos lá. Letra A. Paulo ganhou o dobro de chocolate. Então, temos aqui o C, que é o Paulo, ganhou o dobro, né? Aqui nós temos aí a ideia da multiplicação, se referindo a esse C aqui, que é o chocolate, ou seja, a quantidade, né, de chocolate que o Paulo ganhou. Na letra B, Maria ganhou o triplo de chocolate. Então, a Maria ganhou mais, né? Ganhou o triplo de chocolate, certo? Então, isso aí foi o exemplo dos multiplicativos. Prossigamos. Temos agora os coletivos. Olha o que diz aí o nosso conceito dos coletivos. Palavras, vamos destacar, né? Já que nós estamos falando de quantidades. Então, palavras que se referem ao conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Então, vejam bem. Letra A. Minha mãe comprou uma dúzia de ovos, né? Então, uma dúzia de ovos. Foram vários ovos que a minha mãe comprou. E aqui, essa palavra justamente traz essa ideia de conjunto, de coletivo, se referindo ao que ela comprou, que foi os ovos. Na letra B, o empresário vendeu 1 milheiro de tijolos para a empresa. Então, esse ser faz essa ação aqui, que é um verbo, né? E o conjunto, a ideia que traz de quantidade é justamente esse aqui, né? Então, 1000 tijolos, mas tem essa maneira de falar milheiro. Qual foi esse ser? Essa palavra de quantidade está se referindo ao qual ser? Tijolos. Certinho? Então, simbora. Vamos ver agora as flexões dos numerais. Então, os cardinais, por exemplo, ele vai variar em gênero, certo? E também nós vamos ter aí, exemplo, 1 masculino, 1 feminino, 2 no sentido, né? Masculino, 2 femininas. E temos aqui também
observação, essa informação. E os que indicam centenas, né? 200, isso no masculino, 200 no feminino, 300, 400, 400. E fora a questão da variação de gênero, nós também temos aí a variação de número. Aqui do lado nós temos no singular, milhão, bilhão, trilhão, e a variação do número para o plural, né? Milhões, bilhões, trilhões. Então, aqui nós vimos a flexão dos numerais. Prossigamos. Temos aí, os demais cardinais são invariáveis. Então, temos o exemplo aí de cardinais, variação de gênero. Letra A, apenas um aluno fez a atividade. Então, nós temos aqui o cardinal, colocando essa ideia de que apenas um aluno completou ou fez aí a atividade. Isso no masculino. Na letra B, faz essa reflexão com o feminino. Apenas uma aluna, dando ideia de quantidade, né? Fez a atividade. Na letra C, ao todo, 200 alunos estão matriculados. Então, nós temos aqui a palavra que traz a ideia, né, de quantidade, que são esses seres com essa informação, e eles foram matriculados. E na letra D, ao todo, 200 alunas estão matriculados, 200 concordando aí com o substantivo feminino, né? No caso, alunas foram matriculadas. Certo, turma? Prossigamos. Exemplo de cardinais, variação em número. Letra A, o Banco Amazonense recebeu 1 milhão este ano. Então, nós temos aqui uma forma de quantidade de coletivo, mas aí no singular. E na letra B, o Banco Amazonense receberá milhões, né? Dando ideia de mais quantidade este ano. Próximo. Temos aqui essa tabelinha para enfatizar melhor o que nós já estamos colocando, né? Ordinais variam em gênero e número. Então, nós temos primeiro, masculino, primeira, feminino. Aí, nessas duas posições, singular, primeiros, primeiras, colocando aqui masculino no plural dessa palavra e feminino aqui no plural dessa forma no singular. E milésimo, milésima no singular, masculino e feminino, milésimos e milésimas no feminino. Vamos ver alguns exemplos. Letra A. Marcos foi o primeiro da família a concluir a faculdade. Então, a ideia aqui é enfatizar que esse ser, que é o Marcos, né, foi o primeiro da família a concluir os estudos, né, a concluir a faculdade. Então, colocando já numa sentença, observem que cada palavrinha ela é importante nessa letra A para intensificar essa ideia de ordem, certinho? Pois bem, na letra B, pela milésima vez, vou chamar a tua atenção, Fernando. Então, sabe aquelas vezes que a gente está aí, o professor chamando nossa atenção, professora? A gente percebe que várias vezes nós temos aí inúmeras vezes sendo chamado a atenção. Então, aqui, lógico, que traz uma ideia bem exagerada, né? Mas essa palavra traz essa materialização de quantidade, né? Pela milésima vez, vou chamar a tua atenção, Fernando. Ok, prossigamos. Multiplicativos.
eles são invariáveis, ou seja, eles não mudam, não sofrem, não têm flexões. Como exemplo, nós temos aqui, comprei o dobro da quantidade perdida. Então, nessa frase, olha lá, tenho eu fazendo a ação de comprar e a quantidade que ele comprou foi o dobro da quantidade pedida, certo? Prossigamos, temos mais exemplos. Ainda de multiplicativos que não sofrem, são invariáveis. Ela tem o triplo da minha idade. Então, olha só, turminha. Aqui, essa palavra, ela especifica aí a quantidade, né, do multiplicativo, se referindo à minha idade. Ou seja, a avó falando, né, para o neto. No caso aqui, seria interessante, né? Ele tem o triplo da minha idade. Não, ela, é isso mesmo. É a avó. Ela, o neto falando para a sua avó. Ela tem o triplo da minha idade. Mais um exemplo. Fracionários variam em gênero e número. Um terço dos alunos não chegaram, né? Então, a palavra aqui, especificando a questão fracionária. Então, poucos alunos não chegaram, se referindo a esse substantivo. 2/3 dos alunos já estão em sala. Olha lá, temos aqui essas palavras que estão trazendo essa ideia aí de quantidade se referindo ao substantivo alunos, né? E aqui nós temos exemplo para ficar melhor entendido, que o fracionário, né, vai ter frações de um número inteiro. Então, aqui, ó, 1/3 e aqui 2/3. Certo, turmas? Vamos adiante. Coletivos variam em número. Minha mãe comprou 1 dúzia de ovos. Então, colocando aqui dúzia, né? De quê? Se referindo, já que o numeral, ele vai acompanhar, ele vai estar aí se direcionando para um substantivo. Certo, turmas? E nós temos aqui também se referindo ao coletivo, esse exemplo. O empresário vendeu 1 milheiro de tijolos para a empresa. Então, este ser fazendo a ação, aqui é um verbo, certo? E a quantidade aqui, né? Milheiros e tijolos é o nosso ser que ele está se referindo ao substantivo. Certo, gente? Então, o empresário vendeu 1 milheiro de tijolos para a empresa. Pois bem, turmas, vimos aí a nossa classe gramatical do numeral e essa classe ela se refere ao ser, no caso, o substantivo. Num contexto, numa oração, ela vai se referir ao substantivo, indicando ordem, quantidade, colocação, certo? Então, finalizamos a nossa aula. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal!